existe ultraprocessado saudável por definição. Fome é uma coisa incompatível com a democracia. Aí o Brasil sai do mapa da fome, isso não é tratado como um fenômeno, como um feito. É típico de toda situação de transição que você tenha uma coexistência de sinais contraditórios. Mas a tendência de consumo, ela não foi revertida até então. Desnutrição em si, as deficiências nutricionais, a relação delas com o sistema alimentar é muito complexa. Um dos determinantes da desnutrição é a pobreza. De maneira geral, o crescimento econômico, claro, com alguma distribuição de renda, né? Ele ajuda muito a desnutrição. Por que saiu do mapa da fome? Porque a gente passou a ter um pouco mais de renda para as pessoas, uma melhor distribuição, água encanada, saneamento básico, escolas, SUS, etc. Isso deu um bom jeito na desnutrição. Quando eu assumo, né, junto com a presidenta Dilma, a maior parte desses programas eles estavam em andamento. Então você tinha o programa de cisterna andando, Conceia muito fortalecido, a maior parte das agendas envolvendo a agricultura familiar já fortes, o PA criado. Sempre tinha matéria, sempre tinha aquela escandalização, né, a normalização, e ao mesmo tempo sempre tinha uma matéria no Fantástico, da família com fome, da criança não sei o quê, tarará. Aí o Brasil sai do mapa da fome, isso não é tratado como um fenômeno, como um feito. O Brasil é um grande produtor de alimentos, a gente não tem problema de disponibilidade de alimentos, mas esse alimento não chega à população, tem um problema de acesso, e esse acesso tem a ver muito com a renda das pessoas. Então o Brasil ainda é um país pobre, com grandes desigualdades, e a gente ainda não conseguiu equacionar esse problema do acesso, que é um problema básico se você quer garantir a segurança alimentar e uma alimentação saudável para as pessoas. Tem a tragédia do Bolsonaro, mas a gente não pode esquecer que teve uma preparação, digamos assim, né? A hora que você começa a questionar, se gasta muito, né? O Estado brasileiro é muito oneroso. O único questionamento é o questionamento das políticas sociais. É incrível, gasta muito em saúde, é muito ineficiente. Quando a gente propôs, lá em 2009, essa ideia do conceito de ultraprocessado e o embrião da classificação nova, o impacto maior foi no Brasil mesmo. Em 2012, na verdade, a gente começou a trabalhar junto com o Ministério da Saúde, né, no PENS e Ministério da Saúde, depois com a participação muito grande de toda a comunidade científica brasileira, no Guia Alimentar para a População Brasileira, que acabou incorporando essas ideias, que estruturou as recomendações para a população em cima da classificação nova. E aí, a partir do guia, também a classificação nova ficou muito conhecida, porque vários países se interessaram pelo modelo do guia brasileiro. É uma segunda edição do Guia Alimentar. Já existiu uma em 2006. A revisão do Guia Alimentar, ela significou um processo longo, um processo que é científico, de mudança de paradigma, de uma melhor interpretação sobre alimentação, nutrição e o contexto que envolve o sistema alimentar, contexto social, contexto político, mas também significou uma evolução da própria agenda política de alimentação e nutrição
para dentro do Sistema Único de Saúde e na sua interface com a agenda de segurança alimentar e nutricional. A gente sempre tratou com a ideia de segurança alimentar e nutricional, que aliás era um conceito, na época nem se falava muito disso. Surge assim como uma agenda forte no Brasil, antes dela se tornar, acho que essa potência que acabou se tornando no mundo, né? Você envolver a ideia de que qualidade da comida interessava. Principalmente é importante a gente considerar o que são guias alimentares, né? Então, guias alimentares são instrumentos da política pública que definem o que um país compreende sobre o que é alimentação saudável e como as pessoas devem se alimentar. E não só isso, como as políticas relacionadas à alimentação devem buscar uma coerência de esforços para que as pessoas possam adotar as recomendações preconizadas no Guia Alimentar. Os problemas de saúde decorrentes da alimentação eram localizados a responsabilidade na pessoa. E por isso que a solução dos problemas de saúde ligados à alimentação, que são muitos, durante muito tempo foi simplesmente a educação alimentar. Com a classificação nova, esses mecanismos todos que estão associados ao processamento de alimentos, a interpretação passou a ser um pouco diferente. Olha, a responsabilidade não é da pessoa que está consumindo, é na realidade de quem pôs essa quantidade excessiva de açúcar, ou de sal, ou de gordura não saudável. Não existe ultraprocessado saudável por definição. A maior atenção que vem sendo dada ao tema dos sistemas alimentares, ela tem, eu diria, duas grandes motivações. Uma vem pelo lado da saúde, né? A constatação de que uma boa parte, né, dos problemas de saúde da sociedade contemporânea, o agravamento do quadro relacionado a doenças não transmissíveis, está muito relacionado com o nosso padrão alimentar. A outra entrada é a questão ambiental. Na escala global, o sistema alimentar responde por aproximadamente 1/3 das emissões de gases de estufa. Fazer o processo redistributivo que permitiu o país sair do mapa da fome não exigia mudanças estruturais na organização do sistema agroalimentar. Exigia mudanças estruturais na política pública e, sobretudo, a política pública ser contaminada pelo espírito democrático, tá certo? De justiça. Fome é uma coisa incompatível com a democracia. Como o modelo de negócios pressupõe ingredientes de muito baixo custo, esses ingredientes vão surgir o quê? Da soja, do milho, do açúcar, do trigo. Então, você tem uma relação entre a indústria do ultraprocessado e a monocultura com todos os impactos que tem na biodiversidade, etc, etc. E aí a gente começou a se dar conta de que para a gente entender o quadro completo, era muito importante entender o sistema alimentar como um todo. Talvez a cátedra seja a iniciativa que incorpora com mais clareza a ideia de construção de um espaço interdisciplinar que olhe para a questão alimentar a partir de uma visão sistêmica, nas suas conexões, né? Então, a ideia, né, e o que nos motivava, inspirava e nos levou, né, a apoiar essa iniciativa tem a ver justamente com isso, com a possibilidade de colocar pessoas junto, que vêm de lugares diferentes, né? Então, pesquisadores que estão na academia, na universidade, mas também ativistas, organizações que produzem conhecimento num outro registro, para que a gente consiga construir, né, um novo tipo de conhecimento, uma nova agenda de pesquisa. E acho que a cátedra ela incorpora muito bem esse princípio. Eu vejo a cátedra num papel muito estratégico em fortalecer a participação social, que acho que os passos que a cátedra deu e a construção desses diálogos em sociedade fez com que a cátedra se legitimasse como parte desse espaço de participação social e, enfim, com todas as contribuições que já vem trazendo.
Quando a gente mergulhou na ideia de que ia ser Josué nosso inspirador, ele acaba puxando, né? À medida que ele olha o território, né? Olha o país todo, ele está pensando na fome na Amazônia, no Nordeste, está pensando a industrialização do país. Então, eu acho que a gente acabou juntando assim, uma inspiração que por si só já era transversal. Pela chave do pensamento do Josué de Castro, a gente já incorpora algo que é muito inovador no pensamento da nutrição no mundo, né? Que é compreender fenômenos nutricionais como a fome, a desnutrição, a carência de micronutrientes, a deficiência de vitamina A, o bócio, não como fenômenos naturais. Na realidade, o que Josué nos mostrou é que esses problemas nutricionais, eles ocorrem na interação do homem no ambiente e é produto da ação do homem ou de alguns homens que conseguem definir o estado e a condição de saúde de outros, né? A gente traz esse homenageado e a leitura dele sobre a fome é uma leitura ousada para a época e nada ingênua, né? E muito assertiva, que foi se mostrando cada vez mais assertiva, mas traz também essa lógica, essa dinâmica da multiplicidade. Eu acho que é algo que a gente tem conseguido fazer muito bem na cátedra, que é desde dentro, né? Quando a gente olha para a equipe, que tem uma multiplicidade de formações, tem uma diversidade, inclusive, de locais. A gente está espalhado pelo país. Isso se amplia quando a gente conta com pesquisadores, colaboradores de diferentes centros de pesquisa, que também vêm de diferentes realidades, diferentes locais do Brasil. Crítico difícil e em plena pandemia, né? Metade do que a gente fez remotamente, né? Toda a cátedra, na verdade, foi construída remotamente. Foi incrível mesmo, porque assim, a gente acabou conectando com o pessoal aqui da Redes da Maré, né? As meninas que trabalhavam com cozinha solidária, o pessoal do MST que estava fazendo cozinha solidária e cumprindo um papel naquele período totalmente inesperado, né? Porque na ausência do setor público, a sociedade civil acabou substituindo, né? E que hoje elas têm um papel assim relevante que vai muito além do combate à fome. Elas articulam as lideranças com a comunidade para garantir direito à moradia, entre outros que são necessários para essas populações. E em relação à alimentação, a oferta da refeição ela não se resume apenas à distribuição da comida. Ela também tem a ver com um ciclo virtuoso aí de fornecimento de alimentos que vem da agricultura familiar, que são feitos em cozinhas por cozinheiras que valorizam a comida de verdade. Esse primeiro período da cátedra, eu acho que ele teve um papel muito relevante. Com muita autoridade, né? Você estava dentro da Faculdade de Saúde Pública, que é uma instituição, Faculdade de Saúde Pública da USP, então você estava num locus muito protegido, né? Então você tinha ali um grupo de cientistas de várias frentes, de outras universidades que se somaram, e além da sociedade civil. Então a gente acho que teve um papel muito com muita autoridade, né? E era um período não só de desmonte, mas de negacionismo, né? Veja que a cátedra começou em um período de pandemia, tivemos um governo negacionista, todas essas questões que de repente a cátedra se firmou num ambiente extremamente hostil. Cada coordenador da cátedra imprimiu uma dinâmica, não só uma agenda, né, uma agenda de pesquisa, uma agenda de produção, mas também um jeito de fazer, né? Tinha um livro online de acesso aberto para a sociedade civil. Foi incrível, foi um coroamento mesmo desses múltiplos olhares. Eu acho que ele acabou reunindo isso que a gente se propôs inicialmente, né? De que a gente, apesar de estar dentro da Faculdade de Saúde Pública, ele não ia ter um foco, não ele foi, né? Da produção, né? Até o consumo, passando pela agenda toda de saúde, de direito humano à alimentação. Eu gostei bastante. Tenho o maior orgulho. E quase acabei com meus livros, acho que eu tenho 2 só.
no quarto. A cátedra é uma coisa meio utópica, assim, né? Uma utopia, né? Mas é uma utopia que a gente está realizando, né? Que é essa de aproximar essas disciplinas todas. Mais recentemente, um exemplo foi a nossa atuação na COP30. A gente conseguiu estar presente em mais de 15 eventos realizados com uma série de parceiros, enfrentando o desafio, né, de planejar e fazer acontecer eventos lá no norte, em Belém, trazendo essa multiplicidade de atores, de vozes, de visões. Essa ideia, por exemplo, da tríplice monotonia, né, que a cátedra tem como as suas linhas de atuação, faz justamente essa reunião de várias disciplinas, né? O que quer dizer monotonia? Monotonia é o fato de você ter um imenso potencial de oferta de produtos diversificados, 1. 2, de você ter uma imensa possibilidade de aproveitar recursos e sistemas e interações naturais entre insetos, fungos, plantas, micro-organismos do ponto de vista local e que exige um estudo local. Mas não, a filosofia da Revolução Verde consistia em ignorar essas dimensões locais e se concentrar na obtenção daqueles elementos que iam permitir o crescimento das plantas e a destruição de tudo o que agredisse as plantas. E é engraçado que a ideia de monotonia do sistema agroalimentar, ela veio quando a gente colocou no Policy Brief do G20 da Índia, a gente colocou a expressão monotonia para falar de monocultura e o revisor corrigiu, pondo homogeneidade. Aí que eu saquei, que disse, não é homogeneidade, é monotonia. No final da COP30, nós mencionávamos como um aspecto muito positivo a visibilidade que o debate sobre o sistema agroalimentar teve na COP. Foram literalmente dezenas de eventos onde esse tema foi debatido. A presidência brasileira estabeleceu a transição agroalimentar como um dos eixos de discussão. Então, há sinais que mostram que a gente teve avanços. Por outro lado, há também muitos sinais de preocupação. Os sistemas agroalimentares ficou de fora da declaração final. O segundo tema de preocupação, as grandes corporações e as grandes organizações do agro também disseram que foi um sucesso, porque eles conseguiram mostrar a agropecuária regenerativa como uma das grandes soluções e alternativas para a crise climática. Quando se discute bastante formação de preço no Brasil, a gente fica chocado de ver de como as oscilações de preço são tão elevadas, né? Se o Brasil tem uma grande produção, se o Brasil é um país continental onde as safras se intercalam, né? Por que tem essa grande oscilação de preço? Na verdade, você tem estruturas de mercado altamente concentradoras, onde os governos não conseguem intervir. Para quem olha gráfico de preço, é impressionante a oscilação que tem, né? Que não corresponde só à sazonalidade, corresponde a movimentos especulativos muito intensos. E agora nós estamos com esse INCT, Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, superar a tríplice monotonia do sistema agroalimentar e eu sinto que tem um tema que nós não desenvolvemos suficientemente no período da cátedra, mas que é central, que é esse tema das grandes corporações. E tem uma coisa complicada, em particular, nessas corporações, que é o seguinte, como elas são muito sofisticadas, elas percebem assim, bom, estou ganhando muito dinheiro com ultraprocessado. E é verdade que isso está ocasionando muitas doenças, etc. É possível que alguém aí vá levantar esse problema e vá sugerir regulação do nosso setor. E aí a gente vai parar de ter essas vantagens que a gente tem. É importante a gente olhar para o que pensa e como reage a essas questões todas as organizações do setor agropecuário, porque no Congresso Nacional, por exemplo, o principal ator não é o partido A, B ou C, é a bancada ruralista que tem 300, 310 deputados. Até então, a grande questão era negar
a existência de uma crise climática, a importância de uma transição climática e etc. E agora eles começam a adotar o seguinte discurso: o agro é parte da solução, não é parte do problema. E a maneira de se apresentar como parte da solução é, por exemplo, mostrar a agricultura brasileira como o grande exemplo e como o futuro da chamada agropecuária regenerativa. Só que não adianta nada você fazer o plantio direto e depois usar uma quantidade absurda de agrotóxicos. O período em que eu estava na cátedra coincide com o período em que aumenta a tomada de consciência global da comunidade científica de que as tecnologias e o tipo de ciência praticado para levar adiante a Revolução Verde está levando a problemas que são incontornáveis e que não serão resolvidos com melhorias tópicas e localizadas. É muito difícil interpretar o que de fato está acontecendo. Eu tenho dito que nós já estamos vivendo uma situação de transição. E é típico de toda situação de transição que você tenha uma coexistência de sinais contraditórios. A maior parte das pessoas vai dizer: nós estamos longe de uma transição, nós estamos caminhando para o fim do mundo, enfim, há muitos diagnósticos catastrofistas. Não sem razão, mas a gente também tem alguns outros sinais que mostram que as coisas estão mudando. Os investimentos que vêm sendo feitos em tecnologias renováveis, produtos, tecnologias e serviços que de alguma maneira estão alinhados com a ideia, né, de enfrentar mudanças climáticas, esses investimentos já são maiores do que os investimentos convencionais. Na realidade, o que a gente tem observado, apesar dos avanços no campo da educação alimentar e nutricional, apesar dos avanços em pensar algumas medidas que sejam mais estruturantes em termos de acesso de alimentos, de disponibilidade, de regulação sanitária, como rotulagem, por exemplo, né? Mas a tendência de consumo, ela não foi revertida até então. Então, isso sinaliza que não basta as ações de educação alimentar e nutricional, não bastam as ações que estão no campo da proteção social, que a gente precisa de ações mais estruturantes de transformação desse sistema agroalimentar hegemônico. O debate, ele teve muito centrado numa agenda de abastecimento e consumo, digamos assim, que eu acho que ela continua sendo forte, mas o direito à alimentação, como sendo um direito também a proteger o meio ambiente, eu acho que isso não tem uma conexão tão clara. E não tem nenhum lugar do mundo onde isso seja mais evidente do que no Brasil. Nosso grande desafio, e é esse desafio que está avançando, é que nós precisamos fundamentar a transição necessária do sistema agroalimentar na melhor ciência, na melhor genética, na melhor capacidade de entender a interação entre os componentes vivos do solo, das plantas, dos fungos, dos insetos e dos micro-organismos para promover o crescimento das plantas. Isso não é simplesmente contemplar e deixar a natureza agir sozinha. Isso não existe. A agricultura não é natureza. A agricultura é uma transformação feita na natureza pela inteligência humana. O futuro da agenda agroalimentar depende também de que a gente abra as portas da universidade, que a gente abra as portas da ciência para o diálogo com outros saberes.